Telespectadores do Encontro com a Arte e a Ciência, TV Mix 4, ao nosso âncora, o Dr. Beto Rivera, meu cordial boa noite. Hoje, antes de começarmos o nosso programa, eu gostaria que o câmera 8 aqui fechasse nesta revista imoral chamada Chiclete com Banana, que está atendendo ao nosso pedido, reproduzindo um dos nossos programas de maior sucesso sobre as drogas, Encontro com a Arte e a Ciência, em 3 páginas diagramadas e produzidas por Toninho Mendes, sobre as drogas. Fala tudo sobre a cocaína, a maconha, o LSD e o ayahuasca. Então não percam o Chiclete com Banana, que tem o Encontro com a Arte e a Ciência, apresentado por Guto da Casa. Nesse número, a juventude está perdida. Muito bem. Um dos fatos interessantes que movimenta os nossos funcionários do nosso instituto é, sem dúvida nenhuma, a telepatia. E nós não poderemos deixar de trazer ao telespectador, que nos tem brindado com a sua audiência, um número de telepatia, do entanto, sui generis. Para tanto, nós vamos convidar a presença do professor Terence, que já nos abrilhantou com a sua presença em outras oportunidades. Professor, muito obrigado. Boa noite para as câmeras. O professor Terence tem nos ajudado nesse trabalho de telepatia, e então nós convidamos para uma demonstração aqui no Encontro com a Arte e a Ciência. Pois muito bem, professor. Nós vamos então demonstrar para vocês um método muito interessante, e tem por princípio, nós vamos fazer uma conexão elétrica por intermédio de fios entre o meu corpo e o corpo do professor, para então procedermos a inicialmente uma telepatia com fio, e, posteriormente, no final do programa, vocês verão uma telepatia sem fio, uma coisa de louco. Então, eu pediria ao professor que pegasse o cabo e vamos, então, fazer a conexão aqui. Pediria que a câmera pegasse bem aonde que fica a conexão. Está conectado, professor? Então, podia passar para cá. Nós, então, já estamos conectados pela parte de trás. Nós vamos, então, fazer a conexão frontal, que é a mais complicada. Então, seria bom enxugar a testa, professor, para a perfeita ligação elétrica dos eletrodos. Então, nós vamos mostrar aqui, podia dar um close aqui, isso, é o cabo elétrico. Nós estamos fazendo uma conexão que podia mostrar também a testa do professor, que é uma bela testa, diga-se de passagem. Então, nós estamos aqui devidamente conectados pela frente e por trás. O professor, então, vai demonstrar agora um método fantástico de produção de esferas cristalinas, desenvolvidas pela Solange Oliveira e Silva Pertucci, nos nossos laboratórios. O professor pode iniciar a demonstração. É muito difícil, o professor afirma, a produção de esferas cristalinas. É melhor, professor, está caindo o seu caiu também? O senhor pode continuar, professor, enquanto eu tomo providências para que a ligação se faça com êxito. Muito bem. O professor está com um pouco de dificuldade, mas nós temos tempo, não é verdade? Na Gazeta, todo o tempo dedicado à ciência. A primeira esfera já foi demonstrada, então nós vamos agora, queridos telespectadores, eu vou, então, procurar desfazer a esfera no ar, me utilizando inicialmente desse revólver cedido pelo Capitão 7, por telepatia. Eu vou vendar os meus olhos e eu vou, então, o professor vai me orientar e eu vou procurar acertar a esfera. Então, o professor pode continuar, eu vou vendar os meus olhos. E agora, professor, o senhor me avisa quando tiver a primeira esfera, para que eu possa, então... Ok. O professor, então, vai me informar e eu vou procurar pelas ondas telepáticas. Eu estou um pouco desorientado, professor. O senhor pode embeber mais? Os telespectadores são muito pacientes conosco. O professor... Pois não, professor, nós não temos pressa, ninguém aqui recebe para trabalhar, precisa bater quase. Acho que é bom chacoalhar bastante, professor. É impossível. O senhor quer uma ajuda, professor? Não.
um pouco de concentração. Nós ensaiamos no Instituto e parece que agora vai ser repleto de êxito. Acho que é bom para baixo. Ah, que maravilha, professor. Muitas vezes nossos experimentos não têm dado certo. Nos ensaios dão certo. Era bom bater, professor, em vez de chacoalhar. Muito bem. Está acontecendo um pequeno problema. Eu vou tentar auxiliar o professor. Você acha que... Ah, quase. Eu vou tirar a venda, telespectadores, para auxiliar o professor. Permita-me, professor. Está complicado mesmo, telespectadores. Bom, o professor continua. Nós vamos tentar mais 3 vezes apenas, porque os telespectadores... Quase, né? Então, nós vamos colocar a venda. Saiu uma aí? Então, vai lá, professor. Diabo. Muito bem. Me parece que foi repleto de êxito, professor, esse primeiro experimento. Novamente. Tudo isso, nós criamos esse clímax para valorizar o nosso experimento. Nós vamos agora realizar com esse arco e flecha, cedido pela telespectadora Márcia de Souza, que é muito mais difícil de acertar do que com revólver. Um outro... Está pronto, professor? Ok. Sem chacoalhar. Sem chacoalhar. Bom. Professor, o que o senhor acha, hein? Está difícil demais? Não, demais não. Novamente, atenção. Então eu vou para fazer uma coisa mais interessante, professor, eu vou pedir a Lina que traga a minha sacola, por gentileza, Lina. O Rogério, minha sacola que está aqui atrás, que nós vamos então, para finalizar o programa, completar o experimento com um outro tipo de solução tecnológica, muito interessante também. Professor, esse aqui é mais fácil. O senhor poderá... Não, o problema, professor, é que podia fechar aqui, nós já mostramos em outra oportunidade. Viu, professor? Aqui, olha, basta o senhor... Isso, agora está começando a funcionar. Isso é muito fácil. Esse aqui. Professor, pode fazer esse? Então, nós vamos encerrar com o Karate Kid. Nós vamos desconectar aqui, porque agora é um exercício telepático muito complexo. Não pode chacoalhar. Então, nós vamos encerrar convidando o Karate Kid. Pediria que o câmera mostrasse o Karate Kid, que já trabalhou conosco em vários experimentos. E ele vai, então... Não pode chacoalhar. Muito bem. Então, hoje, realmente, telespectadores, tivemos problemas em cena, mas eu queria agradecer a paciência ao professor Terence mais uma vez e pedir desculpas se tomamos muito tempo de vocês. E a Alina está dizendo que não, que foi tudo bem, que nós só duramos 2 horas e 40. Então, até o próximo encontro com a Arte e a Ciência. Da próxima vez, nós tomaremos mais cuidado e traremos mais entretenimento ao telespectador. Beto Rivera, é com você que estão as câmeras. Esse é o nosso Guto Lacaille, sempre com uma criatividade, sempre com uma novidade, sempre com seus experimentos e, naturalmente, com muito sucesso, porque a galera realmente gosta mesmo de ver o Guto Lacaille sempre com o seu talento no ar. Todas as terças-feiras aqui no TV Mix 4. Agora a gente tem um clipe exclusivo. Telespectadores do TV Mix 4 e do nosso já tradicional Encontro com a Arte e a Ciência, o meu cordial boa noite. Hoje nós vamos, atender a inúmeros pedidos, reapresentar um programa da terça-feira passada,
Trata-se de um evento científico da maior importância e que os telespectadores reclamavam há muito tempo. Por que nós não realizávamos aqui nos estúdios da TV Gazeta, na casa de Casper Libero, um experimento telepático? Pois muito bem, nós tentamos na semana passada, mas tivemos alguns problemas técnicos e hoje, então eu convido novamente o autor desse experimento, o professor Terence, para que nos abrilhante com a sua presença, e o professor Terence também vai demonstrar, professor, satisfação. Então o professor Terence vai demonstrar o seu método, com a minha ajuda, e eu vou então descrever as etapas deste método de telepatia. É um método telepático que no primeiro instante vai se utilizar de fios. Nós vamos fazer uma ligação elétrica através das nossas mentes poderosas e posteriormente no último quadro nós vamos então tentar uma ligação telepática sem o auxílio de fios. Nós vamos tentar porque realmente é muito difícil. Então, o professor vai fazer algumas esferas com o seu aparelho e eu vou mentalmente descobrir aonde a esfera se localiza no espaço e tentar destruí-la com meus equipamentos poderosos. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso experimento de hoje. Muito bem. Então, nós vamos inicialmente fazer uma ligação que eu gostaria de mostrar por trás com os jacarés. Então, professor, seu jacaré, nós vamos então fazer uma ligação aqui por trás para fazermos a conexão entre os nossos corpos. Agora o professor troca de lugar comigo e nós vamos então proceder à ligação frontal. Nós já fizemos a ligação posterior, nós vamos fazer a ligação frontal, que é na testa. Poderia mostrar a testa do professor e a minha para ver que não há truques. Nós estamos fazendo uma ligação elétrica aqui entre as duas mentes. O professor, consequentemente, vai então enviar a sua mensagem para que eu possa destruir as esferas no ar. Eu vou, para mostrar que trata-se de um evento telepático, vedar os meus olhos. Está um pouco difícil aqui de fazer a vedação. Muito bem. Muito bem. Eu vou, então, procurar aqui. Antes de mais nada, eu gostaria, então, de marcar aqui a distância que foi combinada no laboratório, que são 2 jardas, entre o meu corpo e o corpo do professor, para que o evento telepático se dê com sucesso. Muito bem. Então, nós vamos agora, atendendo a inúmeros pedidos, eu vou agora pegar aqui o meu revólver, cedido pelo Capitão 7 e pela Malu Cardes, que nos ofereceu esta arma poderosíssima. Muito bem. Então, eu pediria ao professor que iniciasse seu experimento e eu vou tentar, então, destruir a esfera em pleno espaço. O senhor está pronto? I'm ready. Vamos mais uma vez, professor, dado que os telespectadores não devem ter... A produção dessas esferas é um... Muito bem, vamos mais uma vez, professor, porque os telespectadores estão pasmos com o sucesso do nosso evento. Poderia mandar um pouco para a esquerda? Eu estou recebendo suas mensagens perfeitamente. Mais uma aqui. Muito bem, professor. Agora eu vou tentar localizar meu outro equipamento. Nós vamos agora... Eu não estou enxergando muito bem. Professor, agora com esse arco e flecha, gentilmente cedido por Paulo Maluquinho, da Pizzaria Cristal, que nunca patrocinou nada aqui nesse programa. Então, poderia ser agora a oportunidade. Vamos lá. Professor, mais uma esfera. Professor, eu não recebi sua mensagem no momento. Deve ter havido algum problema na conexão. Pode... Ok. Certo. Ok. Vamos agora mais uma vez. Mais uma esfera, por gentileza, professor. Professor Carlos e Dona Dinásia devem estar assistindo e mandando também as suas vibrações para o sucesso do experimento. Agora mais uma flecha. E
Nós queremos também mandar um grande abraço para Sérgio de Souza, o grande jornalista. Nós gostamos muito da matéria que ele apareceu na revista Playboy, completamente despido, estava muito bonito. E agora, telespectadores, professor Terence, nós vamos convidar a presença de Karate Kid, que nos tem abrilhantado com a sua presença em vários programas. Karate Kid, então, vai finalizar esse experimento. Nós vamos também vedar os olhos do Karate Kid, para que ele não nos informe nada a respeito do experimento. O Karate Kid vai, por intermédio das ondas. Nós vamos então, professor, agora nós podemos desconectar, eu pediria ao câmera que mostrasse que nós vamos desconectar. Quer dizer, agora, telespectadores, é realmente a mente do professor Terence enviando. Nós vamos desconectar aqui atrás também, professor, para que não haja dúvida. E agora é mente a mente, telespectadores, sem o uso do fio. Está aqui o Karate Kid pronto. O professor vai enviar a informação para a minha mente. Eu vou enviar para o Karate Kid e o Karate Kid vai destruir. Podia dar um close do Karate Kid com o seu gesto poderoso. Karate Kid vai destruir a esfera em pleno ar. Então vamos lá, professor, sem mais delongas. Para tanto, eu vou convidar o Igor para repicar os tambores, dado que é um momento de grande emoção. Então, Igor repica os tambores, o Karate Kid está pronto, e agora o professor... Professor, mais próximo, por gentileza, professor. Professor, não estou conseguindo como dar... Mais próximo, professor, por gentileza. Muito bem, professor. Estou recebendo a mensagem com perfeição. Muito bem. Obrigado, Igor, pela sua participação musical. Eu vou retirar a venda dos meus olhos. Telespectadores, então, desta vez repleto de sucesso, o Encontro com a Arte e a Ciência, que está agonizando, dado que a Casa de Casper Libero está abrindo mão desse precioso espaço na televisão, que é o TV Mix 4, mas nós, então, com a presença do professor Terence aqui nos nossos estúdios, desejamos a vocês um próspero ano novo e que o Carnaval, o Reinado de Momo, seja repleto de muita festa e alegria. Até a próxima terça-feira em mais um Encontro com a Arte e a Ciência. Ok, a gente vai agora para o sorteio, então, do TV Mix 4. Grave, greve, grive, grove, groove, groove, grove, greve, grive, grave, Grécia, Greta, Gruta, Graça. Telespectadores do Encontro com a Arte e a Ciência, após a leitura do poema A Cena da Virgem, iniciamos mais um programa. Boa noite, telespectadores do Encontro com a Arte e a Ciência. Após a leitura do poema A Cena da Virgem, de Franklin Tavares, iniciamos o Encontro com a Arte e a Ciência de hoje. Hoje o nosso encontro será um tanto curto, mas de muita utilidade a todos aqueles que querem manter a linha, manter a silhueta. Então, nós vamos apresentar para vocês, a pedido de uma telespectadora nossa, Gilda Mata, um sistema para manter a silhueta. As pessoas que comem um pouco demais, as pessoas um pouco obesas, elas gostam muito de doces, não é verdade? De balas. Isso, muito bem. Então, nós inventamos no nosso instituto, para essas pessoas, um vidro à prova de balas. Basta você colocar o vidro e interromper assim antes de comer. Quando você vai comer, você coloca o vidro à prova de bala e interrompe
o movimento, interrompe a trajetória da bala. Então, você deve ter, pode pegar o seu vídeo à prova de balas, Jura Mata, com a senhorita Márcia de Souza, lá no nosso instituto. O vídeo à prova de balas é muito barato e pode ser usado por crianças, senhoras de meia idade e rapazes alegres. Então, eu gostaria de deixar aqui o meu abraço a todos, pedindo que na próxima terça-feira, pelo amor de Deus, vocês continuem nos prestigiando. Então, eu vou encerrar o nosso programa de hoje lendo mais uma vez A Cena da Virgem, o poema composto por Franklin Tavares. Grave, greve, grive, grove, groove. Recentes pesquisas no campo da miniaturalização de hortifruti granjeiros. Queria essas pesquisas, me parece, aqui temos um brigadeiro, eu vou aproveitar para comer. Aqui nós temos o que nós estávamos mais desejando. As melancias que o professor conseguiu reduzir e fazer encaixes, o que torna muito prático o seu transporte, mantendo seu alto valor proteico. Muito bem. O professor está voltando, vamos colocar as melancias novamente na latinha e voltar para o nosso esconderijo aqui. Agora, a única coisa que está faltando documentar é o famoso pepino do professor Yamamoto. O pepino do professor Yamamoto está sendo muito comentado, então nós vamos aguardar que mais uma visita chegue. Agora parece que quem está chegando é a editora Miriam Goldfeder, que está procurando editar as pesquisas do professor. Nós então vamos aproveitar para documentar o pepino do professor. O pepino do professor está aqui dentro desse livro. Mas o pepino do professor me parece um pepino como os outros qualquer. Não há grande interesse nesse pepino. Vamos guardar o pepino novamente aqui no livro e vamos voltar para o nosso laboratório agora com essas pesquisas que certamente nos tornarão os melhores no ramo. A mídia de Encontro com a Arte e a Ciência até terça que vem. Vai lá, Serginho, câmbio. Guto Lacage. Telespectadores do Encontro com a Arte e a Ciência, estamos aqui mais uma vez para prestar um serviço ao público e aos nossos queridos amigos que nos assistem. Hoje, dentro do quadro Visita ao Instituto, nós gostaríamos de salientar, nós fomos visitados, foi levado ao nosso instituto o psiquiatra Dr. Sigmund Freud, esteve visitando nosso instituto, foi levado pelas mãos do professor André Stockmann. Então, o Dr. Sigmund Freud nos honrou com a sua visita e nós queremos então mandar um abração para ele e para o Dr. Paulo André, Dr. André Stockmann, que levou o Dr. Sigmund Freud. Muito bem, hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, que é o trânsito. O trânsito tem enlouquecido os paulistas, não é verdade? Nós vamos procurar mostrar alguns casos aqui. Nós trouxemos hoje, para ajudar a nossa ilustração, todo o nosso elenco de artistas que trabalham no nosso instituto. Então vocês verão desfilar frente às câmeras o Padre Cícero, o Cachorro Chute, o Igor, o Brejeiro, todos aqueles personagens que vocês já conhecem através das nossas demonstrações. Pois muito bem, nós vamos fazer a primeira demonstração agora, que trata-se da seguinte: nós vamos fazer aqui um caminhão carregado de madeira. Esse caminhão carregado de madeira, ele vai, e vamos chamar aqui o Padre Cícero. O Padre Cícero vai então ficar aqui em frente ao caminhão. Gostaria que a câmera 8 mostrasse. Muito bem, tá uma beleza. Então, nós vamos mostrar agora um acidente entre esse caminhão e o Padre Cícero.
O caminhão vem vindo em direção do Padre Cícero, não é verdade? O caminhão bebeu um pouco, nós vamos aqui fazer uma simulação do caminhão andou bebendo. Queria aproveitar para, com esse brinde, desejar felicidade aos noivos, José Vitor Oliva e a grande atleta brasileira, Hortência. A felicidade ao casal. Muito bem, então temos aqui o caminhão e o Padre Cícero. O caminhão vem vindo em alta velocidade e ele vem buzinando, pedindo para o Padre Cícero, que está atravessando a Avenida Paulista, sair da frente. O Padre Cícero, irritado, ele fala, não, eu sou o Padre Cícero, eu não vou me deixar levar por um caminhão qualquer, o caminhão que pare. E o Padre Cícero automaticamente saca do seu revólver, não é verdade? Está aqui o revólver do Padre Cícero e atira em direção ao motorista do caminhão. Muito bem, o caminhão que vinha vindo em alta velocidade despenca no chão, no abismo, ali próximo da Avenida Itu, e cai. Esse é um acidente que acontece, então respeitem os padres, eu diria a vocês. A nossa próxima demonstração, vamos contar aqui com a participação do Schultz, que é o nosso cão treinado para ataque, não é verdade? Temos aqui o Schultz. Nós vamos contratar também o Sapatão, que já foi alvo do nosso programa na vez passada. Vamos também trazer aqui o Locomóvel, não é verdade? Então, o Schultz estava andando calmamente quando o Sapatão começou a atravessar a rua. E veio o Locomóvel feito louco e começou a atacar o Sapatão. O Schultz automaticamente, muito bem Schultz, foi proteger o Sapatão. Então, o cachorro, ele também ajuda no trânsito. Portanto, se vocês verem um cachorro passeando assim, ele pode auxiliar o cego ou mesmo o pedestre, não é verdade? Dessa vez ele salvou o Sapatão. E vamos agora para a nossa última demonstração. Nós vamos trazer aqui, esse aqui, vocês já conhecem, é o pinguim Paul Lennon. O pinguim Paul Lennon mora nas Ilhas Malvinas e ele é um estudante que está fazendo um estágio no nosso instituto dentro da área da fusão nuclear a frio, não é verdade? Vamos trazer aqui mais dois personagens que vocês conhecem já muito, o Karate Kid, não é verdade, que trabalha no nosso instituto, e o Brejeiro. Nessa cena, todos eles vão contracenar, o Karate Kid, o Brejeiro e o Pinguim Paul Lennon. Muito bem. Vamos ver se todos eles se estabilizam aqui. Vamos trazer aqui a Rural Willys, não é verdade? A Rural Willys para... A Rural Willys vai ser o veículo produtor do acidente. Vocês prestem bem atenção. Nós temos aqui, então, um conjunto. Vai dirigir a Rural Willys, o Pinguim Paul Lennon. Então nós vamos colocar aqui para vocês perceberem. O Karate Kid, na verdade, vai junto com o Brejeiro, eles estão passeando e nós vamos então fazer o Pinguim, ele está muito irado e ele vai tentar atingir o Karate Kid já dentro do seu automóvel. Então nós vamos ver se ele consegue acertar. Aqui temos um pequeno acidente, vamos... Pronto. E ao invés de acertar o Karate Kid, ele acertou o Brejeiro. O Brejeiro e o Karate Kid irado, então, ele vai tentar atacar o automóvel. Então aqui ele vai... Muito bem. Então, vocês podem ver que mesmo a força do Karate Kid não consegue produzir acidente na Rural. Então a Rural sai de quadro, muito bem, e nós dizemos a vocês, telespectadores, que procurem ter educação no trânsito, a fim de que esses acidentes possam não acontecer mais. E nós vamos então nos despedindo, lembrando a vocês que também podem sofrer no trânsito ataques de discos voadores. Então, muito bem. Nós vamos agora mais um ataque de discos voadores. Muito bem. Então,
vocês tomem cuidado com os acidentes. Aqui está uma demonstração e eu voltaria ao âncora do nosso programa, o grande Sérgio Groisman, para pedir a ele: Sérgio Groisman, cuidado ao voltar para casa hoje no ônibus Penha Lapa. Então, agora vamos para a faixa comercial, a gente volta já já. Boa noite, telespectadores do nosso querido TV Mix 4 e do nosso já tradicional Encontro com a Arte e a Ciência. Hoje, nos nossos estúdios, queremos acusar a presença, não é do Spielberg, não é do Coppola e tampouco do Mazzaropi. Por favor, eu gostaria de apresentar aos telespectadores do Brasil um jovem cineasta, Joel Júnior. Por favor, Joel Júnior. Olhe para a câmera. São veículos. O nosso instituto tem prestado grande serviço à população no que diz respeito à revisão de veículos. Veículos que apresentam problemas são levados ao nosso instituto e o nosso técnico, o nosso mecânico, o Dr. Carlos Mota, tem dado soluções brilhantes para problemas que os veículos apresentam. Então hoje nós vamos mostrar a vocês alguns veículos que nós temos recebido no nosso instituto, os problemas que eles apresentam e, consequentemente, a solução encontrada. Nós vamos ver, o primeiro veículo é o veículo enviado pelo nosso colega, o jornalista Eduardo Loguno. Ele nos mandou esse veículo apresentava problema, não queria andar de jeito nenhum, foi encaminhado a nossas oficinas e nós investigamos, viramos o veículo pelo avesso e fomos encontrar aqui atrás, gostaria que as câmeras mostrassem, um enorme pepino. Esse pepino é a razão, então, Eduardo Loguno, do seu veículo não andar. Retirado o pepino, aqui na câmera 8, muito bem, a câmera 8, isso, retirado o pepino, o veículo está andando normalmente, você pode ir da Folha de São Paulo para as Notícias Populares sem problema. Nós vamos então retirar o veículo. Eduardo Loguno, então você passa lá na garagem, encontra-se com o Dr. Carlos Mota e você vai poder então retirar o seu veículo. Vamos agora apresentar um problema que nos causou assim verdadeiro espanto. Como vocês sabem, o Corpo de Bombeiros atualmente está sendo dirigido por uma mulher. Pasmem, senhores. A nova administração do Corpo de Bombeiros da cidade de São Paulo está sob a direção da Coronel Maria Helena Toni, a primeira mulher que é comandante coronel do Corpo de Bombeiros. E ela, pegando a nova administração, encontrou num dos veículos um problema. O pessoal que ia dirigir o carro, o caminhão, não conseguia enxergar à frente, parecia que havia uma fumaça à frente do caminhão. Antes mesmo de sair da garagem, eles já viam fumaça, assim, e o caminhão mal podia andar. A dona Maria Toni, então, encaminhou o nosso caminhão de bombeiros para o nosso instituto e nós trouxemos aqui, foi facilmente identificável. Eu queria mostrar para as câmeras, havia um enorme bombril na frente do caminhão. Esse bombril impedia a visão dos bombeiros à distância. Nós conseguimos, então, retirar o bombril e a visão foi farta, não é? Hoje esse caminhão tem prestado grandes serviços à população. Então nós vamos separar aqui o nosso segundo caso. Recentemente, o telespectador acompanhou o casamento do ano, Hortência e José Vitor Oliva, não é? E qual era o veículo que os levou para a lua de mel? Aquela belíssima Rural Willys, não é verdade? Nós trouxemos aqui a Rural Willys, que levou José Vitor Oliva e a Hortência para a lua de mel. Agora, esse veículo, dado o prestígio que ele recebeu depois da cerimônia, ele virou peça de colecionador. Então, o colecionador, chamado Eduardo Antônio da Silva Prado, comprou o veículo, mas notou que o veículo oferecia um grande barulho ao andar. Aí no nosso instituto ele descobriu-se, ele levou para o nosso instituto, por que essa barulheira? Que ainda havia uma lata que estava amarrada ao veículo. Nós então, essa lata fazia um tremendo barulho quando o veículo andava. Nós então retiramos
a lata do veículo, não é verdade? E o Eduardo Antônio da Silva Prado pode, não precisa jogar a lata fora, ele é um grande fumador de cachimbo, pode guardar fumo na lata, não é verdade? Então, pode usar o veículo e a lata separadamente. E agora, para finalizar, a colunista social Joyce Pascovitch nos estava com problema. O seu veículo, assim que ela chegava no serviço, ele começava a andar de marcha ré, como se dirigisse para a sua residência novamente. Intrigante situação, telespectador. Nós trouxemos o veículo aqui e nós pudemos descobrir que tal fato se dava. Vamos mostrar aqui para a câmera 8. Está mostrando? Ele estava voltando. Chegava no jornal Notícias Populares, voltava para casa automaticamente. Nós fomos descobrir que havia um elástico, telespectador. Podia mostrar aqui um elástico preso à mesa da casa de Joyce Pascovitch e o veículo automaticamente retornava. O elástico foi retirado e hoje a colunista Joyce Pascovitch não tem tido mais esse problema. Então, telespectador, se você tem algum problema com o seu veículo, o nosso mecânico, o Dr. Carlos Mota, pode resolver essa questão. Então, nós vamos nos despedir de vocês, desejando que na próxima terça-feira vocês nos prestigiem com mais um encontro com a arte e a ciência. Bye, bye. Ligue para Guto Lacasse. Hora dele, Guto Lacasse, o nosso candidato ao Prêmio Nobel da Ciência. Telespectadores do TV Mix 4, do nosso já tradicional encontro com a arte e a ciência, o meu cordial boa noite. Hoje nós vamos apresentar a vocês as pesquisas recentes dos irmãos Sips. Milton e Marcelo Sips trabalham no nosso instituto na área de informática aplicada. Eles desenvolveram métodos novos, recentes, para o uso da máquina de escrever. Então nós vamos hoje demonstrar a vocês alguns novos usos da máquina de escrever que será de interesse da coletividade. Antes de mais nada, queria acusar o recebimento desta correspondência do Dr. Paulo de Tarso Chaves e também da nossa querida Juliana Dias Iglesi, que nos remeteu igualmente uma ilustração de um dos nossos experimentos mais desafiadores, que foi o congelamento em televisão. Pois muito bem, as respostas a essa correspondência será remetida em breve. Nós então vamos mostrar a vocês, utilizando a máquina de escrever mecânica ainda, como acender um cigarro fazendo uso desse equipamento. Então, pediria a câmera aqui, nós vamos usar uma caixa de fósforo, vamos dobrar a caixa de fósforo assim, vamos colocá-la aqui no rolo, vou mostrar aqui, ela colocada aqui no rolo. Isso, muito bem. Vamos travar o carro aqui e vamos já nos precaver com o cigarro. Vamos colocar o fósforo aqui e nós vamos novamente, dado que houve um pequeno problema aqui. Muito bem. Como vocês todos sabem, o cigarro faz mal à saúde. Então nós vamos mostrar como apagar o cigarro fazendo uso da máquina de escrever. Nós vamos novamente retornar o carro aqui. Eu pediria a câmera aqui que desse um close aqui na frente. Isso, mais. Muito bem, aí está ótimo. Então, muito bem. Aqui podia mostrar o sucesso do nosso experimento, o cigarro completamente apagado. Vamos mostrar agora, fazendo uso da máquina de escrever elétrica, um experimento muito importante que vocês sabem, todo envelope já vem com uma parte de cola, sendo necessário apenas umedecê-la para fechá-lo. Então, usando-se a máquina de escrever elétrica, nós vamos colocar aqui no carrinho o envelope, muito bem, colocando-se o lado que tem a cola para cá. E vamos então, pedirei a câmera agora, vamos então encostando a língua aqui.
Muito bem, houve um pequeno desvio, então ele está automaticamente umedecido, nós podemos colocar o papel e remeter a correspondência a quem quer que seja. Vamos mostrar agora o uso da máquina de escrever elétrica na cozinha. Os equipamentos podem ser utilizados no escritório, na oficina, no campo e na cozinha. Vamos voltar novamente o carrinho aqui e vamos então colocar uma salsicha. Nós vamos mostrar como colocar mostarda na salsicha fazendo uso da máquina de escrever. Então a salsicha está acomodada aqui, nós vamos mostrando a trajetória que ela desenvolve aos telespectadores e vamos então colocar o vidro de mostarda aqui. Vamos voltar um pouquinho. Isso, muito bem. Muito bem. Então aqui está a mostarda na salsicha, pronta para colocar no hot dog. Agora, para encerrar o nosso quadro de hoje, rapidamente vamos mostrar o uso mais impressionante da máquina de escrever. A máquina de escrever sendo utilizada como travesseiro. Então, telespectador da TV Mix 4, Encontro com a Arte e a Ciência, o meu cordial boa noite, Sérgio Groisman. Até a próxima terça-feira que vem. É isso aí.